Olá, está começando o Multiplix Notícias à Semana. Aqui você vê e revê as principais informações dos últimos dias na região serrana do Rio de Janeiro. Nesta semana, Nova Friburgo deu início à vacinação de idosos acima dos 90 anos. A decisão de imunizar as pessoas dessa faixa etária contra a Covid-19 segue a determinação do Ministério da Saúde, que define os idosos como a prioridade do momento. Vamos ver então como foi a adesão deste público na cidade. Mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 começou nesta segunda-feira em Nova Friburgo. Dessa vez, o público-alvo são os idosos com mais de 90 anos. Uma parte da imunização aconteceu em domicílio nos bairros e distritos abrangidos pelas estratégias de saúde da família. Os idosos dessa faixa etária que não moram em bairros contemplados pelas unidades de estratégia de saúde da família estão sendo imunizados aqui no posto do Detran em Duas Pedras, através de drive-thru. Por ser um público muito senil, né, a população acima de 90 anos, dificultaria ir ao posto, ficar em fila, né? Então a gente entendeu que, aproveitando que hoje foi um ponto facultativo do Estado, que o Detran prontamente nos cedeu o espaço, e aí a gente, contando também com a Secretaria de Mobilidade Urbana, conseguimos planejar esse drive-thru para oferecer mais conforto para essa população que merece pela idade que tem. O primeiro idoso a receber a dose da vacina no drive-thru completa 104 anos na próxima semana. E a fila estava grande, assim como a alegria dos idosos e familiares. Sempre muito bom a gente se cuidar. Porque eu trabalho muito, trabalho para os pobres, eu costuro para os pobres. Agora já é uma sensação de alívio, né? Aham. É? Mas vai continuar mantendo os cuidados? Claro. É um alívio muito grande, né? Porque a gente tem muita preocupação por conta dos idosos, que a gente não sabe, essa doença é muito doida. Então, assim, hoje saber que minha avó de 91 anos está vacinada já é um alívio muito grande para a gente, uma alegria muito grande. Para hoje foram disponibilizadas 680 doses. De acordo com o cronograma, a vacinação segue na próxima quarta-feira, com as devidas exigências, apenas em domicílio. Primeiro, confirmar a idade, né, a partir de 90 anos. Então a gente precisa que ele apresente um documento original com foto, mostrando a idade, além do CPF e da Carteira Nacional de Saúde, que também é chamado de cartão do SUS. Por enquanto, não há previsão de novas etapas. O que a gente tem garantido até hoje pela Secretaria de Estado é o envio da segunda dose dessas 1.800 que nós recebemos por último, né? Mas ainda não tem nenhuma previsão de envio de novas cotas para que a gente possa abrir novos grupos de pessoas. Na última quarta-feira, choveu forte em Nova Friburgo. O temporal, que durou cerca de 1 hora, foi acompanhado de granizo e ventos fortes, causando diversas ocorrências pela cidade. Reveja na matéria a seguir. O temporal começou por volta das 5h30 da tarde dessa quarta-feira e assustou os moradores de Nova Friburgo. Mesmo antes disso, imagens de uma nuvem carregada já circulava pelas redes sociais. Não demorou muito e a chuva, que teve direito até a granizo, caiu sobre a cidade. Até mesmo bairros que não costumam ser castigados com os temporais, como Cônego, por exemplo, tiveram prejuízos. No local, uma forte correnteza se formou pelas ruas. Aqui na rua Dom João VI, a principal do bairro Cônego, a água que descia era tão forte que alguns paralelepípedos se soltaram, formando essas crateras. Algumas partes da rua estão interditadas. Na hora da chuva, os comerciantes se assustaram com o barulho. Foi muito rápido que encheu. Dos paralelos tá descendo tudo. Batia no meio-fio ali, dava para ouvir os paralelos rodando. Foi bem forte a correnteza. Mais para cima, no bairro Cascatinha, um muro caiu. Na Praça Getúlio Vargas, no centro, o vento forte arrancou os galhos das árvores. Já no bairro Olaria, mais uma vez a rua Maria d'Ângelo Magliano foi tomada pela água e muita lama estava sendo retirada pela manhã. No Catarcione, um poste ficou comprometido e uma parte da rua Belcler, no Cordoeira, afundou. E os prejuízos não param por aí. Aqui na Avenida Presidente Costa e Silva, no centro da cidade, o vento foi tão intenso que acabou derrubando essa árvore enorme. E a queda acabou destruindo uma parte da entrada da pousada do Sesc. Segundo a Defesa Civil, foram 45 milímetros de chuva durante 1 hora. O secretário da pasta diz que para os próximos dias a previsão continua sendo de chuva forte. Ele pede para que a população fique atenta.
Para os 4 próximos dias, até segunda-feira, ainda está a previsão de chuvas fortes, né? Ficar atenta, né, aos alertas que a gente emite quando tem previsão de chuvas fortes, né? Então a gente avisa principalmente o pessoal de área de risco. Se for o caso de a gente trocar sirene, principalmente onde tem a sirene, né? A gente tem um ponto de apoio, direciona as pessoas para esse ponto de apoio até que passe esse momento de risco. Nesta semana era para ter sido comemorado o Carnaval, mas por conta da pandemia as festividades não puderam acontecer. Nova Friburgo, por exemplo, tem o 2º maior carnaval do estado, mas as tradicionais escolas de samba e blocos de embalo não entraram na avenida. Mesmo assim, a data tem grande importância para a cidade. Vamos relembrar então na matéria a seguir. Nada de batuques, desfiles, confete ou serpentina. Muito diferente do ano passado, em 2021 o carnaval está sendo silencioso, também em Nova Friburgo. A Avenida Alberto Browne é conhecida por receber o tradicional desfile das 8 escolas de samba da cidade, desde os anos 50. Mas em 2021 ela ficou assim, vazia. A pandemia impediu que o principal centro comercial da cidade serrana ganhasse cores e brilho. A Liga Independente das Escolas de Sambas e Bloco de Enredo de Nova Friburgo vê com muita tristeza esta não realização do nosso carnaval, onde hoje a prioridade é a saúde e a proteção de todo o nosso povo e nosso sambista. Esta pandemia trouxe grandes perdas para todos, principalmente ao nosso setor. Deixamos de empregar mais de 300 pessoas, deixamos de movimentar mais de R$1 milhão na economia do município. Mas nem mesmo a pandemia do novo coronavírus nos faz esquecer da alegria e importância que essa época significa para a cidade. Afinal de contas, Nova Friburgo é reconhecida nacionalmente quando o assunto é carnaval. O desfile das escolas de samba do município é considerado o 2º maior e melhor do estado do Rio. E isso não pode passar em branco, mesmo que as fantasias, carros alegóricos e adereços não estejam mostrando sua beleza na avenida, como de costume. Comecei minha trajetória na Unidos do Amparo. Fiz Villagem no Samba, Unidos da Saudade, Alunos do Samba e Imperatriz de Olaria. Em 2004, eu tive a grande oportunidade de fazer a primeira reedição do Carnaval Carioca, na Portela, Lendas e Mistérios da Amazônia. Carnaval este que havia sido feito pelo nosso grande conterrâneo Clóvis Bonai, que nos deixou muitas saudades. E essa engrenagem, uma verdadeira cadeia produtiva que movimenta empregos, matéria-prima, criatividade, dinheiro e muitos talentos, é também celeiro de gente famosa e importante na história dos festejos de Momo, como o friburguense Clóvis Bornai, ícone do carnaval brasileiro e criador dos concursos de fantasia. Isso sem falar que o município exporta talentos carnavalescos para agremiações do Rio de Janeiro e São Paulo. Nova Friburgo é um celeiro de grandes artistas que levam a sua arte Brasil e mundo afora. Para quem eu mando um grande abraço a todos vocês de Nova Friburgo, aos artistas friburguenses. Hoje estamos passando por um momento difícil. Nós temos que nos preservar para cuidar do próximo. Mas em breve estaremos todos juntos no próximo carnaval para comemorar a vida em uma grande festa. Viva o carnaval, viva o samba e viva a maior manifestação cultural do povo brasileiro, o carnaval. Mas mesmo sem o tradicional carnaval nas ruas, é importante lembrar que Nova Friburgo é alegria, é cor, é brilho, independente de qualquer festa. As escolas de samba são um pedaço do coração dessa cidade e a esperança é de que no ano que vem possamos estar reunidos novamente na Alberto Browne para prestigiá-las. Pois é, não teve festa nas ruas, mas os friburguenses não deixaram de celebrar a data. Uma exposição está sendo realizada em um shopping da cidade para relembrar os outros carnavais e homenagear os profissionais que fazem com que essa grande festa aconteça todos os anos. Alegorias e fantasias luxuosas, coreografias impecáveis, o som da bateria que estremece a avenida e o samba que fica na memória.
Esse ano a gente não pôde ver e nem sentir nada disso. Pensando em preencher um pouquinho desse vazio que ficou no coração dos foliões e ainda homenagear todos aqueles que fazem a folia acontecer, um shopping de Nova Friburgo preparou uma exposição. A ideia partiu do carnavalesco e decorador Eduardo Bueno. Eu tenho a minha loja aqui e falei que faria uma vitrine homenageando o carnaval e sugeri ao shopping que fizesse essa homenagem. Foi assim, vamos homenagear as escolas, porque o pessoal está sentindo muita falta. Hoje é uma dor muito grande para quem trabalha com carnaval e não tem a avenida para desfilar. Na exposição, que segue até o final de fevereiro, as escolas de samba do Grupo Especial da cidade estão representadas por fantasias. Um dos objetivos é enaltecer o trabalho dos artistas que compõem o ateliê de carnaval. Esses profissionais, eles ficam o ano todo elaborando o desenho, construindo, pesquisando, comprando e gastando e mais realizando com isso aí. Para chegar na avenida naqueles 45 minutos de desfile, todo mundo vê, esse aqui é meu trabalho, eu sou artista, né? Eu conto uma história atrás de cada paetê desse pregado. As fantasias expostas foram escolhidas pelas próprias agremiações e cada uma delas tem um significado especial. A fantasia do Marco Salgado aqui fala sobre o sincretismo religioso, né? O enredo da escola falava sobre religião. Lá atrás nós temos a fantasia do Világio de Samba, que é um soldado romano. Veio num enredo falando sobre o filme Gladiador, que foi um enredo da escola. A gente tem alunos do samba com a fantasia Trevas e Luz, uma fantasia que mostra o preto e o dourado. E aqui em Imperatriz de Olaria, o fênix, o fogo, que foi os elementos mostrados, né? As sombrinhas do frevo, um dos símbolos do carnaval brasileiro, também dão um toque especial nessa decoração, que chega para literalmente matar a saudade de outros carnavais. Um estudo recente mostrou que o número de divórcios cresceu 15% durante a pandemia do novo coronavírus em todo o país. Para explicar os motivos desse crescimento, conversamos com 2 especialistas que também apresentaram terapias e tratamentos para tentar diminuir essas estatísticas. Isolamento social, desemprego, incertezas e divórcio. Pois é, durante a pandemia, muitos casais se separaram, pelo menos mais do que o normal. É o que mostra um levantamento realizado pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. Segundo a entidade que representa os cartórios de notas do país, o número de divórcios cresceu 15% em 2020, se comparado com 2019. No total, foram 43.859 pedidos de separação matrimonial no ano passado, frente a 38.174 no período anterior. O psicólogo Sávio Emerick explica a causa desse crescimento. A convivência está cada vez mais próxima. O isolamento social, além de transformar a rotina em repetitiva e monótona, ela promoveu uma escassez nas possibilidades de você cultivar a sua individualidade, de você se revigorar através de um lazer ou de um hobby. E com isso, com essa convivência e com os problemas prévios, isso fez com que tudo se intensificasse. Então desse margem para agressividade ou para conflitos. Alguns tratamentos chegam para diminuir essas estatísticas e ajudar na convivência durante esse período. A terapia de casal pode ser uma grande aliada. Um dos possíveis benefícios da terapia de casal, sem dúvida, é a capacidade de autodistanciamento. É quando os integrantes do conflito, o casal que está com uma disfunção, consegue sair da situação de sofrimento e enxergar a partir de um outro ângulo. A função da terapia de casal, propriamente, é no sentido de mediar a fala do casal e pontuar e mostrar elementos que o próprio casal perdeu a capacidade de enxergar. O especialista ainda explica que a durabilidade do tratamento depende de cada caso e é importante que os casais estejam de coração aberto para tentar reconstruir a relação. Uma outra alternativa que pode auxiliar na reconciliação afetiva é a constelação familiar, um método psicoterapêutico. Ele estuda o comportamento dos grupos familiares através de suas gerações. Muita gente ainda não conhece esse novo método da psicologia, mas a terapeuta garante que a técnica pode ser muito eficaz. Ela é uma intervenção única. É somente uma sessão, somente um encontro, aonde aqueles problemas são abordados e
são, de uma certa forma, assim, a gente poderia dizer que desfeitos, né? Aqueles nós, aqueles deslocamentos. Ela é feita em um único momento, mas ela age, reverbera durante algum tempo na vida das pessoas. Enquanto uns se separam, outros querem casar. E para isso encomendam aqueles noivinhos para o topo do bolo. Em Nova Friburgo, é um especialista no assunto. O artista Chico Joy faz um trabalho muito realista com biscuit. Veja na matéria de Mayara Gaixin e o Arley Freiman. Talento, perfeccionismo e uma riqueza de detalhes minuciosos. Quando o assunto é biscuit, o artista friburguense Chico Joy dá aula de como fazer um trabalho impecável. O carro-chefe do artista são os noivinhos personalizados, que, por sinal, ficam bem realistas. Mas ele também produz esculturas de personagens, músicos e muito mais. Carmen Miranda, Chapeleiro Maluco e até o bruxinho Harry Potter são alguns dos exemplos. E toda essa habilidade não é de hoje. Quando eu comecei a trabalhar com isso, foi junto com a minha mãe. E a gente fazia um trabalho muito primário, de imãs de geladeira. A gente fazia algumas feiras aqui pela cidade também. Mas ela parou, resolveu parar com o biscuit, resolvi continuar. E aí sim que eu fui para essa escultura um pouco mais realista. E lá se vão 15 anos produzindo incontáveis miniaturas em biscuit. E com muita dedicação, logo veio reconhecimento. Hoje, Chico é requisitado por pessoas em todo o país. E a agenda está sempre lotada. Uma coisa que me ajudou muito e ajuda muitos artistas hoje em dia é a internet. Né, porque a gente pode divulgar o nosso trabalho de forma quase gratuita, né, através das redes sociais, e pessoas do mundo inteiro, na verdade, estão vendo esse trabalho. Né? Hoje em dia eu faço muitas peças para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Tem uma agora para o mês que vem para o Amazonas, que vai ser a minha primeira peça para o estado do Amazonas, e estou indo. Estudo, técnica, cursos, o caminho foi longo. É um trabalho muito técnico, a anatomia humana é muito técnica, na verdade, né? Tudo tem seu devido lugar, suas proporções. Estudando um pouquinho, aprendendo um pouquinho, onde cada coisa se encaixa, o trabalho começa a ser feito de uma forma mais técnica, realmente. Eu digo que eu estou aprimorando o meu trabalho ainda, né? E através de estudo, mesmo autodidata, né? Depois eu fui buscando uns cursos, outros cursos presenciais na capital, no Rio de Janeiro, outros estados também, para aperfeiçoar um pouco mais o trabalho, né? É sempre bom estudar bastante. Não dá para negar que as mãos do Chico foram feitas para literalmente fazer arte. Porcelana fria, muita variedade de cores e poucos materiais. A ferramenta principal aqui é o amor, capaz de transformar um pedaço de massa em um trabalho grandioso. E o Multiplix Notícias da Semana fica por aqui. Mais informações sobre a região serrana do Rio de Janeiro você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro.